Oh, aleluias. Continue declarando isso sobre a sua casa, amém? Você e a sua casa servirão ao Senhor com amor. Aleluias. Oh, aleluia. Nós estamos no culto família. Aleluias. Deus tem um propósito para a sua família, querido. Deus tem coisas grandiosas para a sua família. Oh, aleluias. Oh, declare, eu e minha casa serviremos ao Senhor com amor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Oh, aleluias. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por famílias fortes. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por famílias. Pai, entendendo o propósito. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada família daqui presente. Eu creio, Senhor, em famílias fortalecidas, cheios da Tua graça, cheios da Tua unção. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado. Obrigado, Senhor. Te serviremos com amor, meu Jesus. Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor. Te serviremos com amor, Jesus. Eu te entrego minha vida. Se entregue a Ele. Oh, aleluia. Entregue a sua família. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Sim, serviremos a Ti. Obrigado, Senhor. Serviremos com amor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Entregamos as nossas famílias a Ti, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por cada instrução. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é a verdade sobre nós. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai querido, para que a Tua palavra, Pai, seja estabelecida como prioridade em nossas vidas e na nossa família, Pai. Pai, em nome de Jesus eu oro para que essa palavra venha realmente entrar no nosso coração e como uma boa semente venha frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. E eu creio, meus irmãos, sendo operosos, Pai, em tudo. Obrigado, em o nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Obrigado, queridos, são uma bênção. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém. Nós estamos no nosso culto da família, sejam bem-vindos mais uma vez, né? É maravilhoso a gente poder estar aqui com o Senhor, desfrutando da verdade, da bondade e também desfrutando da sua palavra. Amém? E hoje eu quero trazer algo para nós, para que a gente possa de fato entender a importância de termos a nossa vida e a nossa família firmada na vontade e nos planos de Deus. E aí, como título, né, para essa ministração, eu coloquei seguindo o plano de Deus para a sua família. Aproveitei um pouco do título de um dos livros do Kenneth Hagin, né? Fiz um pouquinho de plágio em uma parte dela, né, que é seguir os planos de Deus para a sua vida. Então, só acrescentei ali que é para a sua família. Amém? Aleluia, glória a Deus. Querido, o primeiro ponto, né, que eu quero trazer para nós e o entendimento da importância de sabermos que Deus tem um propósito. Quando Deus fala, né, a respeito de um propósito para a sua vida, e Deus tem um propósito para você, esse propósito não está distante da sua família. Esse propósito também está associado à sua família. Amém? É importante a gente entender isso. Porque, infelizmente, muitas das vezes, as pessoas têm recebido uma instrução e, de fato, de repente, até tenham ouvido de Deus algo a respeito do seu ministério, algo a respeito que eles precisam fazer, né? Um propósito de Deus,
mas muitas das vezes tem executado esse propósito de uma maneira desfuncional, de uma maneira incorreta. E é importante a gente entender que o propósito de Deus não está descolado da nossa família. Não faz sentido você receber uma instrução de Deus, um propósito para a sua vida, e você andar de maneira que a sua família fique para trás. Você seguir numa direção e a sua família ficar para trás. Não é esse o propósito de Deus. Toda vez que Deus tem um propósito para alguém, esse propósito está associado também à família. Amém? É importante a gente entender. De fato, Deus chama cada um de nós de maneira individual. Cada um tem um propósito. Amém? Mas esse propósito nunca vai estar desligado ou descolado do propósito que Deus tem também para a sua família. Amém? E aí eu queria já, e aí é importante a gente entender, querido, que esse propósito, na família é diferente, ou seja, de algo que nós estamos falando de algo que Deus tem como propósito não só sobre a sua vida, mas sua família, algo coletivo no seu lar, mas ele não é diferente a respeito daquilo que ele tem para você como salvação, aquilo que você vai receber, na vida eterna como seu galardão, que cada um de fato tem, algo a percorrer, tem decisões a fazer. E aí em Romanos 10:12 diz, que cada um prestará conta de si mesmo para Deus. Ou seja, Deus realmente tem sim um propósito para você, e isso engloba também a sua família, mas de fato, aquilo que é de cunho individual, nós precisamos cuidar. Amém? A salvação é uma delas. A salvação é algo que é individual. Amém? Por mais que você, é importante você orar por aqueles familiares que ainda não aceitaram a Cristo, e você deve orar por eles, mas essa decisão você não vai poder fazer por eles. Essa decisão é individual. Cada um de nós vamos prestar conta. Mas, de fato, querido, Deus tem um propósito para nós quando falamos em família. Deus, quando pensa no propósito da sua vida, Ele também pensa na sua família. Amém? Aleluias. E aí eu gostaria então que a gente pegasse aquilo que é um grande exemplo a respeito disso, que é a vida de Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, E aí nesse momento aqui, como o pastor mesmo mostrou, Deus ainda não havia mudado o nome de Abraão, e ainda ele era chamado de Abrão. E aí eu gostaria que você abrisse comigo lá em Gênesis, no capítulo 12, a partir do 1º verso. Gênesis, no capítulo 12, a partir do 1º verso. Amém. Gênesis 12:1, olha o que diz. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido, essa bênção, isso que Deus prometeu a Abraão, querido, está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluias, até os dias de hoje, nós sabemos que a bênção de Abraão se repousa sobre cada um de nós que cremos em Cristo Jesus. Esse era o propósito de Deus para a humanidade. Deus queria resgatar a humanidade novamente, e Ele usou uma família para demonstrar esse propósito. E é interessante que no verso 2, o texto já começa dizendo: de ti farei uma grande nação. Ou seja, a partir de uma família, a família de Abraão,
Deus anuncia que faria uma grande nação. Uma grande nação, ou seja, haveria uma multiplicação daquilo que Deus estava por fazer sobre a humanidade. E nós nos beneficiamos disso, querido. Querido, e por isso, quando Deus abençoa a sua família, quando Deus faz algo por você e através da sua família, Ele também tem como propósito abençoar outras famílias. Amém? Aquilo que chegou na sua vida através de Cristo Jesus não vai ficar só em você. Em nome de Jesus, eu creio, querido, realmente naquilo que você foi alcançado, também alcançando outras vidas. Amém? Eu quero dar um exemplo a respeito disso. Eu quero uma família aqui, deixa eu ver. Eu preciso de uma família que... você mesmo, Alex. Vem cá, Alex, Dani e a sua menina também. Olha só que bênção. Aí, eu quero uma família aqui. Vou dar um exemplo aqui para que a gente entenda isso. Vamos considerar, né, que o Alex... Eu sei que é lindo, olha que coisa maravilhosa, a mãozinha dada. Separa só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Imagina aqui no meu exemplo, né, o Alex é alguém que já entregou sua vida para Cristo, né? Serve a Jesus. E na sua família, no nosso exemplo, claro, só ele tomou essa decisão. E aí, né, o Alex, um homem temente, um homem que crê na palavra, né, fervoroso, na sua influência, no seu trabalho, aonde ele vai, aonde ele está, ele também vai expressar aquilo que ele recebeu de Cristo Jesus. Ele vai expressar essas verdades aonde ele estiver. E aí ele também vai mudar a realidade de outras pessoas através da vida dele, alcançando aqueles que estão à sua volta, influenciando aqueles que estão à sua volta. E por isso, Alex, você vai lá e vai buscar alguém para mim, vai lá. Não, uma pessoa só. É só você influenciou uma pessoa. Vai lá, traz um aí para mim. Aí, tá vendo? Carta marcada. Eita glória, aleluia. E aí agora, olha, tá vendo? Algo foi somado, aquilo, né? Aquilo que Deus havia colocado sobre a vida do Alex, ele somou quando ele expressou essas verdades para outros, influenciando mais pessoas. Mas o Alex, querido, ele pode influenciar na onde ele está. Mas agora, nós temos uma outra situação, onde a sua família agora pode te aproximar de novo. Vem, pode ficar juntinho agora. Olha, coisa boa. Agora toda a família, querido, serve ao Senhor. Toda a família, né? Reconhece a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Está ali presente. E agora a sua esposa, a sua filha, eles também vão poder influenciar onde eles vão estar. Então vocês vão lá e vão buscar mais um também. Não, cada um busca um. Não, ela vai influenciar você lá na sua escola, isso aí. Amém, aleluia, glória a Deus. Agora olha só, querida, a gente não somou mais. Agora a família foi capaz de multiplicar. Porque nós dobramos aqui, amém? Aleluia. É isso que Deus faz. Obrigado, queridos, podem sentar. Essa, né, é a lógica de Deus. Quando quer abençoar as nossas famílias. Ele quer multiplicar, querido, a influência. Por isso da importância da gente ter a nossa família no Senhor. No Senhor. Amém? E aí eu vou dar um outro exemplo aqui, que agora você vai entender um pouco mais sobre isso. Sobre essa lógica de Deus em multiplicar. Vem cá, Ricardo. Ajuda aqui. Peguei o Ricardo tem um carrão ali, ó. Vou fazer uma proposta para o Ricardo aqui agora. Proposta irrecusável. Então vamos lá. Olha só, Ricardo, eu quero comprar seu carro. E aí é o seguinte, eu vou pagar da seguinte forma. Primeiro eu vou te dar 1 centavo. Depois no dia seguinte, eu vou te dar 2. Depois no próximo dia, eu vou te dar 4. E vou fazer isso por 30 dias. Aceita? Ai, meu Deus do céu. Tá difícil, viu? Não, tem que combinar antes. Tá vendo? Uma coisa, quando você fala isso para crente, rapaz, não tem jeito. A pessoa fala assim, se está vindo de você, é bênção, eu aceito. Pode me dar que eu aceito. Não sabe, quer nem saber o preço. Crente é assim.
Gente de fé assim, querido. Então, ó, você não vai aceitar não, tá bom? Você aceita? Não, aí ó, não aceita. Rapaz, olha, você não sabe o que você acabou de perder. Coloca a imagem para mim, obrigado, pode sentar lá. Coloca a imagem para mim. Olha só, querido, olha o exemplo aqui, ó. No primeiro dia, eu dei 1 centavo, depois 2, depois 4, depois 8. Olha só o que vai acontecer. No 30º dia, eu vou ter pagado por Ricardo 5.360.000. No dia 30, hein? No dia 30. Mas se eu somar todos os pagamentos desde o dia 1º, dá 10 milhões. 10 milhões, querido. Esse é o poder da multiplicação. É isso que Deus faz na sua vida, querido. Quando você aceita, quando você muda, no primeiro dia você recebe uma bênção. Depois você passa a receber 2. Depois você passa a receber 4. E daí por diante, querido, porque Deus pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você pode pedir ou imaginar. Quando eu penso em infinito, eu penso numa conta igual essa, querido. Porque é isso. Para Deus, querido, abençoar você uma vez ou abençoar você 10 milhões de vezes, não tem diferença não. Amém? E é isso que Deus tem para fazer nas nossas vidas. É esse que é o poder da multiplicação de Deus sobre nós. E foi exatamente isso que ele fez através da vida de Abraão. Olha só para a multidão de pessoas que foram influenciadas através de uma família. Uma família. Querida, a sua família é poderosa. A sua família é poderosa aqui na terra, querido. E muitas das coisas, muito, ela pode fazer. Amém? É importante a gente entender essa verdade. É importante que a gente entender que o plano de Deus é sempre maior do que o indivíduo. Ai, que delícia. É sempre maior do que o indivíduo. Amém? Aleluia. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. Amém? E é interessante, querido, que a gente tem outros exemplos, e aí eu gostaria de trazer outros exemplos, na qual nós vemos a bênção de Deus não vindo, um propósito de Deus não vindo somente sobre um indivíduo, mas também vindo sobre toda a sua família. Amém? E aí o próximo exemplo que eu quero dar é o exemplo de Noé. E aí eu gostaria que você abrisse lá em Gênesis, no capítulo 6, verso 17. Gênesis, no capítulo 6, verso 17. Olha só o que diz: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teu filho. É importante a gente entender, querido, que Deus está anunciando aquilo que ele ia fazer na vida de Noé. Naquele tempo, a humanidade estava em declínio. A iniquidade havia se espalhado de tal forma que Deus havia decidido: olha, o meu juízo vai ter que vir sobre a terra, porque não dá para continuar com o homem da forma que está. Mas, na terra, havia um homem, na qual Deus o encontrou como um justo. Deus sempre vai buscar pessoas, o justo, para fazer algo através dessa pessoa. Amém? E é exatamente isso que aconteceu através da vida de Noé, aonde Deus anunciou, olha, ele não só anunciou o que havia de acontecer, mas como já disse, olha, mas com você e a sua família, nada vai acontecer. E é importante a gente entender, queridos, que o propósito
é diferente, né? Entender o propósito das nossas vidas é indiferente de você desfrutar da salvação que está disponível. Aqui nós vemos que Noé foi abençoado e toda a sua família foi preservada. Mas para que isso acontecesse, querido, Noé, ele teve que ir até a sua casa e levar essa palavra. Porque a salvação da sua família não dependia somente de Noé. Dependia daquilo que cada um aceitasse dessa verdade. Dependia do fato de que a sua família se rendesse àquele propósito, àquele plano e decidisse confiar naquilo que o Senhor estava por fazer. E não é diferente na minha e na sua família, querido. A palavra que eu e você recebemos não pode ficar só em nós. Nós precisamos também levar para a nossa família. Para que a salvação também alcance cada um deles. Para que eles também desfrutem daquilo que Deus já tem como promessa para cada um de nós. Porque a Bíblia nos diz que nós já fomos abençoados com todas as coisas nas regiões celestiais. Amém? Mas para que a nossa família também desfrute disso, é necessário que também haja uma decisão. Mas nós podemos ser agentes, nós podemos ser aqueles que vão carregar essa mensagem. Foi exatamente isso que Noé fez. Ele carregou essa mensagem para a sua família. E toda a sua família foi salva. Amém? Agora eu quero trazer um outro exemplo que mostra da importância dessa decisão. Que aí é o exemplo de Ló. E aí eu gostaria que você abrisse comigo lá em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 6. Segunda Pedro. Segunda Pedro, no capítulo 2, verso 6, até o verso 9, e diz assim: E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles que insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia do juízo. Querido, o texto aqui está mostrando da importância de que nós precisamos nos manter firmes e convictos da verdade da palavra e não nos misturarmos com aquilo que esse mundo tem imposto. É exatamente isso, era exatamente assim que Ló se comportou no seu tempo. Ele estava em Sodoma e Gomorra, e assim como no tempo de Noé, também eram cidades onde a iniquidade havia se espalhado de uma maneira tal que Deus decidiu ter o juízo sobre aquele lugar. E queridos, é importante a gente entender, o juízo de Deus não vem sobre as pessoas. O juízo de Deus vem sobre o pecado, sobre a iniquidade. E infelizmente, aqueles que estão associados ao pecado e à iniquidade podem receber do juízo de Deus. Por isso da importância da gente se manter firmes, convictos da palavra de Deus sobre as nossas vidas. E foi exatamente assim que Ló se comportou. Tanto que irritava para ele aquilo que ele ouvia e aquilo que ele via o incomodava de maneira profunda. Querido, você precisa se incomodar com as coisas desse mundo. Não se acostume, não se misture. Amém? Nós não fomos, esse não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Nós não somos daqui. Amém? Nós estamos aqui, mas nós somos do céu, querido.
Aleluias. Oh, aleluias. Essa é a sua posição espiritual. Essa é a sua realidade. Então, se não se misture. Essa era a convicção que Ló tinha. E é interessante que, agora eu gostaria que a gente abrisse lá em Gênesis 19. A salvação, querido, para a nossa família, não é uma promessa de Deus, sabia disso? E infelizmente muitos crentes declaram isso. Não é, Deus tem uma promessa sobre a minha família. Eu vou te mostrar aqui que a salvação para a sua família não é uma promessa. Ela parte por decisões. Ela parte por decisões. É claro que quando você recebe a Cristo, existe uma bênção sobre a sua vida que vai sim emanar sobre os seus familiares. Mas existe uma decisão que cada um precisa fazer. E essa decisão é individual. Nós estamos aqui para influenciar. Mas a decisão é individual. Ou seja, a salvação, para que alcance também a sua família, cada um precisa decidir. E aí nós vemos aqui no texto em Gênesis 19, 12, um exemplo muito claro da importância da decisão. Olha só o que diz. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Ou seja, olha, Deus veio dizer que você precisa sair dessa cidade porque ela vai ser destruída e você vai ser preservado. Mas não só você, tem mais alguém dos seus? Genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, ao que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém acharam que ele gracejava com eles. Querido, o que o texto aqui está trazendo para nós? Ló, as orações de Ló tinham chegado ao Senhor. Ló estava incomodado com aquela situação. Nós vimos lá no texto de Pedro. Ele não suportava mais aquilo. E o clamor de Ló chegou até Deus. E Deus decidiu: eu vou te preservar, Ló. Você vai se salvar. Mas não só você, a sua família também vai ser salva. Mas nós vemos aqui, né, até os agregados iam desfrutar do benefício, né? Até os genros iam junto. Só que quando Ló, né, foi anunciar aquilo que Deus estava por fazer ali naquelas cidades, eles não aceitaram e acharam que Ló estava zoando a cara deles, né, trazendo para os nossos dias atuais. Senão, você está zoando com a nossa cara, Ló. E não aceitaram a mensagem, não receberam a mensagem. E aí nós vemos, né, se você continuar na leitura do texto, Ló sai com sua família, né? Mas nós sabemos que no meio do caminho, a esposa de Ló, né? Isso na igreja de criança é uma das lições que mais se mostra, né? A esposa de Ló, ela quis olhar para trás, porque o anjo já havia anunciado: olha, vocês vão sair, não venham nem olhar para trás, não olhem para aquilo que está acontecendo lá atrás. Não pense em voltar para trás. Não olhe para trás. E a esposa de Ló fez exatamente o contrário. Ou seja, ela olhou para trás. Ela, né, desejou. Ela teve saudade daquilo que ela estava deixando para lá. Querido, não tenha saudade daquilo que ficou no mundo, porque não pertence mais a você. Aleluia. Deus tem coisas maiores, grandiosas para a sua vida. Coisas melhores. Amém. Deus tem algo poderoso para você. Não olhe mais para trás. Não vale a pena, querido. Essa ponte já queimou. Ficou, não tem volta. Amém. Aleluia. Continue em frente. Ou seja, todos eram possíveis de ser salvos. Todos. A salvação estava disponível para todos. Mas, no entanto, nem todos desfrutaram disso. Nem todos
receberam benefício. Mas, querido, eu e você temos a obrigação de levar essa mensagem para as nossas famílias. Nós temos que levar essa mensagem. Assim como Ló fez, assim como Noé fez. Existe o texto de 2 Pedro 2,5, que fala que Pedro era o pregador da justiça. Ou seja, Noé era o pregador de justiça. Ou seja, aquilo que Deus iria fazer sobre a terra, Noé anunciou, ele falava dessas coisas, ele falava a respeito da salvação, mas não deram crédito, mas a sua família, ele alcançou. Que essa seja a nossa posição, querido, que nós também venhamos, com as nossas vidas, levar a palavra, demonstrar a verdade, para que a gente possa viver o melhor de Deus em família, queridos. Vai requerer de nós manter a palavra como prioridade na nossa casa. Ter fé como um estilo de vida. Nós precisamos ter isso nas nossas vidas. A nossa família precisa desfrutar disso. E aí eu queria que você abrisse lá em Josué 24:15. Onde que mostra mais um exemplo, querido, da importância de que nós devemos servir ao Senhor com toda a nossa família. Josué, no capítulo 24, no verso 15. Só para contextualizar aqui, Josué já estava no final da sua vida. E aí no início do capítulo, no capítulo 24, Josué começa a falar sobre tudo aquilo que Deus já havia feito pelo povo. Josué começa a demonstrar para o povo tudo aquilo as maravilhas que eles haviam desfrutado, tudo aquilo que Deus fez no deserto, por aquilo que eles terem sido libertos, salvos, passando por pés secos sobre o Mar Vermelho, tudo aquilo, as maravilhas que Deus havia feito sobre aquela nação de Israel, Josué estava relembrando todas essas coisas. E aí ele chega no verso 15 dizendo o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Querido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor não é uma promessa, é uma decisão. É uma decisão. Aqui Josué está anunciando a sua decisão. Olha, não importa a decisão que vocês vão tomar. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu tenho certeza, querido, que você tem a consciência daquilo que Deus fez na sua vida. Você sabe de onde Deus te tirou. E por isso, querido, você e a sua família servirão ao Senhor. Aleluias, glória a Deus, aleluias. E aí, muitas das vezes, as pessoas pegam um texto que está lá em Atos 16:31, não precisa abrir, só para a gente ganhar tempo, que diz assim, olha, Atos 16:31 diz assim: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E aí, muitas das vezes, as pessoas pegam esse texto isolado e falam, olha, é promessa de Deus para a minha família, a minha família vai ser salva. Mas não entende o contexto, não vê aquilo que esse texto está falando. Esse texto aqui está mostrando o carcereiro, quando Paulo e Silas, na prisão, foram libertos de uma maneira poderosa, o carcereiro estava dormindo e de repente ele se acordou e se assustou com as cadeias todas abertas. E aí ele quis se matar. E aí Paulo, imediatamente fala, olha, não faça nada contigo, nós estamos aqui ainda. E aquele carcereiro vai para Paulo e pergunta, olha, como eu posso ser salvo? E aí Paulo começa a falar a respeito da palavra de Deus, a falar a respeito de Jesus. E aí no verso 32, nós lemos o 31, agora a partir do verso 32 diz, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora, na noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria, porque tinham crido em Deus. Então o texto está mostrando claramente, queridos, por que seria salvo ele e a casa? Porque aquele homem
deu abertura para que Paulo e Silas também fossem na sua casa e pregassem a palavra. Chegando lá, pregando a palavra, os seus também o receberam. Aleluias! É isso que nós precisamos fazer. Amém? Nós precisamos sim levar a palavra de Deus à nossa família. Carregar essa verdade em todo o tempo. Existe algo de Deus, né, que está lá em Salmo 144, verso 12. Salmo 144, 12, que diz assim, olha, que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, entulhados de toda sorte de provisão, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia, querido. Essa é a verdade que está sobre a minha vida, sobre a sua família. As nossas famílias vão desfrutar de plenitude em tudo. É isso que eu declaro sobre a sua vida. Amém? Seus celeiros cheios, tudo transbordando. Seus filhos serão um sucesso. Amém? Aleluias. Essa é assim a promessa de Deus. Mas para quem? Para aqueles que decidem servir plenamente ao Senhor. Amém? Aleluias. Deus, querido, então Ele se importa com a família. Deus tem um propósito para nós. O outro ponto que eu queria mostrar da importância da gente entender as nossas famílias no propósito de Deus é entender individualmente que cada um de nós, querido, temos um papel. Nós temos um papel. E nós precisamos exercer esse papel. E, infelizmente, o mundo tem deturpado esse papel. Tem deturpado o papel da família, o papel individual do homem, da mulher. E aí existe uma frase, né, que é de uma profunda sabedoria, né? Tiago Garcia deu isso um exemplo, eu achei que encaixava bem com aquilo que eu queria trazer também. Então, mas é uma frase que todos conhecem, que tem uma profunda sabedoria. A frase é a seguinte: na vida tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Na vida tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Querido, qual que é a profundidade, né, do ensinamento de uma frase como essa? Mostra pra gente que cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. Amém? Aleluias. E é interessante, querido, no exemplo, né, eu sei que no primeiro momento, quando você ouve essa frase, a imagem que vem na sua mente é um ônibus, né? Tem um motorista, tem um cobrador, então vem um ônibus na sua cabeça. E de fato, querido, Deus espera que a gente esteja conduzindo bem a nossa família. Amém? E nessa condução, temos papéis. Temos papéis que cada um de nós desempenhamos. Amém? E aí eu queria que a gente abrisse lá em Efésios, no capítulo 5, verso 22, que fala desses papéis, né? A Bíblia nos mostra os nossos papéis, para que a gente não ande de maneira desfuncional. Deus não quer que a gente tenha famílias desfuncionais, andando sem propósito, andando de maneira incorreta. Efésios, no capítulo 5, verso 22. Oh, aleluia. Então, Paulo aqui instruindo a respeito dos nossos papéis, né? O papel de cada um na família. Olha só o que diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aleluias. Aqui, Paulo está trazendo o papel de cada um. Se a gente for levar, né, para o exemplo lá do ônibus,
O ônibus tem um motorista, aquele que guia. E automaticamente a gente pode pensar, né, pode imaginar ali o papel do homem como líder. Aqui Paulo está instruindo, né, está nos mostrando que o homem tem o papel de ser o líder da casa. E aí ele inclusive traz um exemplo, né, muito forte. Compara nós homens com a figura de Cristo, né? A mesma relação que há entre Cristo e a igreja, ele coloca em mesma condição a nossa relação de homem com nossa esposa, com a nossa família. Olha só que poderoso, querido. Aquilo que você está sendo comparado. E isso, né? Você como líder pode parecer, não, olha que beleza, eu sou o chefe do lar. Olha só, né? Mas olha a responsabilidade que vem. Porque como que Cristo amou a igreja? Sacrificando por ela. Nós, homens, também devemos ter esse mesmo sentimento, devemos ter essa mesma atitude. Nós devemos sacrificar pelas nossas famílias. Esse é o nosso papel. Quer ser líder? Então, dê a sua vida pela sua família. Esse é o nosso papel. Amém? E aí, se você então for para aquela figura do ônibus, e se o homem é o motorista, quem que é a mulher? Uai, que isso, gente? Auxiliadora. É a auxiliadora. A gente tomou até beliscão aí do lado. Quem que falou cobradora ali? Que de fato de vez em quando é cobradora, né? Tô brincando, mulheres. Oh, aleluia. Mas não, querido, a mulher é a auxiliadora. Ou seja, ela foi chamada para estar junto, na mesma missão. Ambos estão conduzindo a sua família. Ambos estão conduzindo o seu lar. Diante de um propósito que Deus tem. Amém? Diante de algo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Então, por isso, querido, não busque, né, o homem achar que, não, a Bíblia fala que eu sou o líder, então você tem que me ouvir. Não busque ter a razão, querido. Busque entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, né, no nosso relacionamento, homem, mulher, quem tem a razão? Aquele que está do lado da verdade. Amém? Aquele que está do lado da palavra. Eu quero te dar um exemplo disso. Olha só. 1 Pedro 3,6, você não pode abrir, não precisa abrir não, querido. Olha só o que diz. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo a perturbação alguma. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como uma parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Querido, olha que texto poderoso. Primeiro ele mostra, usando Sara como exemplo, de que ela foi submissa sim. E tratava com respeito a Abraão, chamando ele de Senhor. Respeito. Precisa existir esse respeito. Mais importante também, querido, o homem precisa tratar a mulher com dignidade. Amém? Precisa lavar a louça também, querido. Precisa lavar, está escrito aqui. Viver a vida comum do lar. Comum do lar. Você usou a louça, tem que lavar. Isso é a vida comum do lar, amém? Então, pega aí, tá? Mas é interessante, querido, que, veja só, Sara aqui foi usado como um exemplo, né, de submissão. Mas veja um texto que mostra um momento onde Deus fala assim, olha, Abraão, faça exatamente aquilo que a sua mulher disse que é para fazer. Lá em Gênesis 2:10 diz assim, disse a Abraão, rejeita essa isso Sara falando a Abraão, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Aqui, para você entender o contexto, Isaque estava sendo desmamado,
E aí Abraão deu uma festa, né, um banquete para aquele evento. Mas Ismael caçoou de Isaque. E naquele momento Sara disse: manda ela e seu filho embora. Para Abraão achou aquilo, olha, isso é pesado demais, né? E muitas das vezes, querido, as mulheres têm uma sensibilidade e são mais diretas em algumas coisas, né? Mais incisivas, né? Em algumas decisões. Então dê ouvido à sua mulher. E olha só, o texto continua. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Ou seja, Abraão não queria fazer, não. Disse, não vou fazer isso não. Ele é meu filho também. Mas o texto continua. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo que ela disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Existia um propósito na vida de Abraão. E ele não poderia ser perdido por distrações. E aquilo que Sara teve como direção era a vontade de Deus, sim. Amém? Então, quem tem a razão, querido? Aquele que está sensível à vontade de Deus. Amém? E aí eu quero encerrar com isso, né? Falando da importância que nós precisamos buscar a direção de Deus para as nossas famílias. A gente precisa estar convictos da qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E para isso, nós precisamos sim ser guiados pelo Espírito. Nós estamos falando desse mês, né, de ser guiado pelo Espírito. E isso é fundamental, nós como família. A Bíblia fala, né, que todos aqueles que são guiados pelo Espírito, Romanos 8,14, esses são filhos de Deus. Então isso mostra para mim e para você, querido, que ser guiado no Espírito é um benefício da paternidade que temos em Deus. Isso é benefício, está disponível. Querido, e seria muito prudente da minha parte, da sua parte, buscar a direção de Deus para tudo nas nossas vidas. Porque a Bíblia fala que Deus sabe de todas as coisas. Eu é que sei os planos que tem a seu respeito, planos de paz, para te dar um fim a qual desejais. Deus tem planos de paz para mim e para você. Planos, querido, propósitos. Mas para isso é necessário que a gente ande conforme a sua vontade, guiados. E é interessante que o filho, né, a gente andar como filho, eu trago o exemplo de ser como criança. Uma criança, né, ele sente segurança em ser guiado pelo seu pai. Eu queria encerrar com isso, o louvor pode vir à frente. Uma criança, ela sente segurança em ser guiado pelo seu pai. Por isso, né, quando você está saindo, e aí muitas das vezes, né, você está com seu filho ali andando, seu filho vai buscar a sua mão e vai querer, né, você que tem um filho pequeno, ele, né, vai buscar ali a sua mão. Por quê? Porque há segurança nisso. Mas é importante a gente entender e de fato sermos como essas crianças em Deus. A Bíblia mesmo fala que nós devemos ser como crianças, confiando plenamente em Deus, em tudo, em todas as coisas, buscando a vontade dele para tudo em nossas vidas. Amém? E como família, queridos, isso é fundamental. Isso é muito importante. Porque infelizmente, querido, é muito comum, né, as pessoas não se comportarem como crianças dependentes, querendo ser guardadas, querendo ser protegidas, buscando proteção, mas andar como adolescentes. Temos adolescentes aqui, vocês são bênção. Amém? Amém, vocês são bênção, querido. Os adolescentes da nossa igreja são bênçãos. Mas é importante você entender que a própria ciência fala sobre isso. O adolescente, o seu cérebro ainda está em formação. Existe uma área do nosso cérebro, né, que exerce o que a ciência chama de função executiva. A função executiva está associada às nossas decisões. Como o caminho, né, a lógica que cada um de nós temos para a tomada de decisão. Como que a gente usa, né, como que a gente nos organizamos numa tomada de decisão. E a ciência mostra que o adolescente está com essa área ainda em formação, querido.
E por isso que muitas das vezes ele não mede as consequências daquilo que ele faz, das suas ações. Ele não quer mais ser guiado. Tem até adolescente aí que quando o pai vai buscar na escola, fala assim, não, pai, não vai na porta. Você vai ficar 3 quarteirão da escola e aí lá eu te encontro. É ou não é, querido? Quer andar sozinho. Não seja assim na sua vida, querido. E principalmente como um casal. Porque imagina só, 2 adolescentes quebrando cabeça. Andando segundo a sua própria vontade. Existe uma responsabilidade que nós temos em conduzir a nossa família. Deus tem expectativa que a gente venha conduzir bem a nossa família. Que a gente conduza segundo as verdades da palavra, segundo a vontade dele para as nossas vidas. Amém? Existe uma responsabilidade nisso. E por isso é fundamental, querido, que a gente entenda essas verdades. Entenda assim, que Deus tem um propósito para você, individual, mas esse propósito nunca pode deixar de lado a sua família. Se por acaso, em algum momento, aquilo que você entendeu que é propósito de Deus para a sua vida está prejudicando a sua família, busque direção, porque existe algo que está errado. Não está caminhando da maneira correta. Mas é importante também que a gente entenda os nossos papéis, como cada um nós devemos nos comportar no nosso lar. Qual que é o papel de cada um? O que cada um pode contribuir nesse propósito? Amém? E principalmente, querido, não ande sozinho. Busque direção de Deus para a sua família. Busque conhecer aquilo que Deus tem de plano, aquilo que Deus tem de propósito para a sua família. Amém? E certamente aquilo que nós lemos no Salmo 144, você vai desfrutar na sua vida e na sua família. Amém? Então vamos ficar de pé. Eu gostaria que a gente orasse pelas nossas famílias. Eu gostaria que você orasse pela sua família. Se você estiver com a sua esposa aí, seu esposo, dê a mão, ore por, os seus filhos estiverem aí junto, orem por eles, querido. Busque direção, busque propósito. Oh, aleluias, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado. Pai, eu creio realmente em famílias fortalecidas no Senhor. Pai, eu creio realmente em famílias cheias da Tua unção, cheias do Teu poder, entendendo o Seu propósito, Pai, entendendo o propósito a qual foram chamadas. Pai, eu creio realmente em famílias experimentando da Tua bondade, da Tua fidelidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, nas famílias da nossa igreja sendo fortalecidas, experimentando, Pai, da Tua bondade, da Tua fidelidade, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu creio, Senhor, os filhos, Pai, sendo prósperos em todas as coisas. Pai, não se rendendo, sendo fortalecidos, não se rendendo às mentiras do diabo, não se rendendo, Pai, a insinuações deste mundo. Pelo contrário, sendo aqueles que vão influenciar, não sendo influenciados, Pai, pelo mundo. Pelo contrário, são aqueles que vão influenciar uma geração, Pai. Pai, eu oro por filhos fortes, cheios da Tua unção, cheios da Tua graça, Pai, experimentando da Tua bondade, da Tua fidelidade, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Eu oro, Pai querido, por famílias abastecidas do Senhor. Pai, famílias desfrutando, Pai, da plenitude em todas as coisas, nada faltando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu creio em prosperidade sobre as nossas famílias. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, cheios, abastecidos em todas as coisas, Pai. Emoções controladas, emoções, Pai. Oh, Pai, cura divina sobre as famílias. Pai, experimentando, de saúde plena no corpo. Ninguém se perdendo, Pai. Obrigado pela Tua unção. Obrigado pela Tua graça, Pai. Obrigado pelo Teu poder. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, eu creio realmente num novo tempo. Um novo tempo, Pai. Em nome de Jesus. Famílias influenciando outras famílias. Alcançando outras vidas, Pai. Transformando, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levando, Pai, aquilo que eles têm recebido.
aquilo que tem recebido no Senhor, a tua palavra, não só alcançando as famílias da nossa igreja, mas alcançando a todos aqueles que nós temos, Pai, influenciado e que temos contato. Eu creio realmente no teu poder sendo manifesto em nossas vidas, Pai, e operando, Pai, de maneira poderosa sobre nós e através de nós, em nome de Jesus. É um novo tempo, Pai, e eu creio realmente em famílias cada vez mais fortes, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. É o que eu creio, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Querido, tudo isso, né, que a gente falou, existe, né, uma decisão que cada um de nós precisamos ter, se por acaso você ainda não a fez, que é a aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Tudo isso, né, que nós falamos nessa noite, da importância de desfrutar em família desses benefícios, nós vimos que isso também existe um propósito individual para cada um de nós. E Deus quer comunicar esse propósito às nossas vidas. Então, se no nosso meio haver alguém que ainda não aceitou a Cristo e quiser tomar essa decisão, esse convite, querido, não é para uma religião, é para uma mudança de vida, para uma novidade de vida, é para experimentar daquilo que Cristo alcançou através, né, daquilo que Ele fez por nós, que é a morte e a ressurreição, para que hoje a gente tenha vida e vida em abundância. Isso está disponível para todos nós. Então, se tiver alguém aqui no nosso meio que ainda não tomou essa decisão, eu queria te dar essa oportunidade. Todos salvos? Amém? Aleluias. Mas também, querido, existe um benefício que Jesus conquistou para cada um de nós, que é o benefício de viver uma vida em saúde plena. Amém? Então, eu queria também, nessa noite, se por acaso você entrou com algum sintoma, alguma enfermidade, algum diagnóstico, gostaria então de estender esse convite. E se você estiver nessa noite, quiser oração para cura, levante uma das suas mãos, aonde você estiver aí. Amém? Todos curados? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra. Amém?